Agora minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eu vou ler novamente, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Verso 33. E dizia isto, significando de que tipo de morte havia de morrer. Se aceite glorificando a Deus. Amados, durante 18 anos da minha vida, eu venho servindo ao Senhor. No ano de 2001, eu também tomei a mesma decisão que essas almas tomaram, de descer as águas do batismo. São 18 anos na presença de Deus. E durante esses 18 anos eu venho estudando a Bíblia. E eu entendi que uma das coisas mais difíceis de entender nas Escrituras Sagradas é o amor de Deus. O amor de Deus é inexplicável. A grandeza do amor de Deus e a manifestação do seu amor é algo inexplicável. João, no capítulo de número 3, no seu Evangelho, no verso 16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe amor maior do que o amor de Deus. Ninguém vai superar o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou ainda sendo nós pecadores. Deus nos amou sabendo que ainda nós seríamos pecadores. O amor de Deus é tão grande que o profeta Isaías, no capítulo 45 do seu livro, no verso 18, quando ele é tomado pelo espírito de profecia, Isaías vai dizer: assim pois diz o Eterno, assim diz o Senhor, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra. E o verso 18, parte B, ele diz assim: a terra que Deus a criou, não a criou para que permanecesse vazia, mas antes a criou para que fosse habitada. Quando Deus foi criar o céu, quando Deus foi criar a terra, Deus estava pensando em mim, estava pensando em você, estava pensando nesta pessoa que está aí sentada do teu lado. Deus não criou a terra para que permanecesse vazia. Deus tinha um propósito. E quando nós olhamos para a criação, nós percebemos que tudo que Deus foi criando, no capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus foi criando pelo poder da sua palavra. E disse Deus: haja, e houve. Deus vai trazendo à existência aquilo que não existia por intermédio do poder de sua palavra.
Mas no capítulo 2 do livro do Gênesis, verso de número 7, quando Deus decidiu criar o homem, Deus não usou o poder de sua palavra. Gênesis 2, verso 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Deus modelou o homem com as suas mãos. Com a argila, Deus vai modelando o homem do pó da terra, e Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Diga para alguém que está do teu lado: Deus não usou o poder de sua palavra, Deus usou as suas mãos. Diga para alguém que está do teu lado: você é obra das mãos de Deus. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser negro, você pode ser branco, não importa a sua etnia, a sua classe social, você é obra das mãos de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E quando Deus formou o homem, no capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden para colocar o homem que havia formado. A intenção de Deus em colocar o homem naquele jardim era dar ao homem uma casa, um lugar onde o homem pudesse habitar. O desejo de Deus é que o homem tivesse uma casa, e a casa do homem era aquele jardim lá no Éden, a qual Deus plantou para colocar o homem. E por que Deus construiu uma casa? Por que Deus estabeleceu uma casa para o homem habitar? Porque o prazer de Deus, diz a Bíblia, era descer todos os dias, na viração do dia, na casa do homem, para manter com o homem comunhão. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Adão, o primeiro homem criado, Eva, Adão e Eva tinham um privilégio. Adão e Eva tinham o prazer de receber a visita de Deus todos os dias, dentro de casa. E a melhor coisa que pode acontecer ao homem e à mulher é ter Deus dentro da sua casa. Aleluia! Glória a Deus. Deus visitava o homem todos os dias, mas qual era a intenção de Deus em descer na casa do homem? Qual era a intenção de Deus em estar na casa do homem com o homem? A intenção é que o desejo de Deus era morar com o homem, na casa do homem. Diga para alguém que está do teu lado: Deus sempre quis morar na tua casa. Não existe uma visita melhor do que a visita de Deus. Deus descia todos os dias. E quando vinha o entardecer, pastor Novaí, o homem sabia que Deus estava prestes a entrar na casa. A Bíblia não diz, mas eu entendo que todos os dias Adão olhava para a porta de entrada do Éden e dizia: daqui a pouco o Criador vai entrar em casa. Todos os dias Eva, quem sabe, dizia para Adão: o Criador está vindo aí. E se tem uma coisa que deixava o diabo irritado, é que Deus tinha prazer de estar com o homem na casa do homem. Deus tem prazer de estar na casa do homem. Aí a Bíblia diz que o diabo, no capítulo 3 do livro do Gênesis, percebeu que Deus todos os dias descia, entrava na casa do homem na viração do dia. E o diabo, percebendo isso, o diabo entrou também na casa do homem.
E qual era a intenção do diabo em entrar na casa do homem? Era arrancar o homem da sua casa. E o diabo sabia que a única forma de tirar o homem da casa que Deus havia construído para o homem era fazendo o homem pecar dentro da sua própria casa. A tentação de Eva, a tentação de Adão, a queda do homem, levou o homem a ter que deixar a sua própria casa. O dia que Eva pecou, o dia que Adão pecou, o dia que Eva desobedeceu, o dia que Adão desobedeceu, Deus também entrou na viração do dia, mesmo depois do pecado, na casa do homem. Só que diferente de todos os dias, Deus percebeu que Adão não estava esperando a entrada da casa. No dia que o homem pecou, no dia que a mulher pecou, Adão e Eva não estavam na porta esperando Deus entrar na casa. Porque o pecado levou o homem a tentar de alguma forma se esconder da presença de Deus. O pecado, a consequência do pecado levou o homem a tentar fugir da presença de Deus. E no dia que Adão e Eva pecaram, eles procuraram uma árvore para se esconder. Eles procuraram roupas perecíveis, folhas para tampar as suas vergonhas. Mas quando Deus entrou na casa e percebeu que Adão não estava ali, porque Deus sabia o que havia acontecido, a Bíblia diz que Deus entra na casa do homem e a primeira palavra que Deus pronuncia é: Adão, onde tu estás? Onde está você, Adão? E como um pai que sabe que o filho está atrás da cortina, com os pés de fora, como um pai que sabe que o filho ou a filha está se escondendo em algum lugar e ele sabe onde está, Deus procura por Adão na intenção de ver se Adão se revelava. E quando Deus fala com Adão: Adão, aonde tu estás? Adão vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo. Pela primeira vez, Adão agora sente medo de ouvir a voz de Deus. Porque o pecado agora traz ao coração de Adão o medo de ouvir a voz do Criador. O pecado agora causa no coração de Adão o medo de estar perto da presença de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Mas mesmo Deus, sabendo que Adão e Eva haviam pecado, mesmo Deus sabendo do pecado de Adão, Deus vai usar de misericórdia. Deus vai arrancar aquelas roupas perecíveis. Deus vai sacrificar um animal, vai cobrir a vergonha de Adão e de Eva. E o diabo que estava do lado de fora da casa do homem dizia: ainda que Deus cubra a vergonha do homem, o homem não vai mais poder habitar na casa que Deus construiu para o homem. E o maior desejo do diabo é: Deus vai expulsar o homem do jardim. Deus vai tirar o homem do jardim. E a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e disse: agora o homem não pode mais habitar na casa. O homem não pode mais comer do fruto da árvore da vida. E a Bíblia diz que o pecado, na sua força, arrancou o homem da sua casa. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: essa é a intenção do diabo.
te tirar do lugar que Deus colocou. A intenção do diabo é te arrancar daquilo que Deus te deu por herança. E o diabo sabe que a única forma de te afastar daquilo que Deus construiu para a tua vida, a única forma de te separar daquilo que Deus te deu, é fazer com que você viva uma vida de pecado na presença de Deus. Porque o diabo sabe que o pecado ele tem força, e a força do pecado é afastar o homem da sua casa. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: é por isso que quando você vê alguém preso no pecado, você vê alguém se afastando da sua própria casa. O que eu vou falar aqui não é novidade. Quem tem na família uma pessoa que vive no álcool, um dependente do álcool, do alcoolismo, essa pessoa que está presa pelo vício, ela não tem prazer de estar dentro da sua própria casa. Uma pessoa que está presa, pastor Govaí, no vício das drogas, ela não tem prazer de estar dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria. Uma pessoa que está vivendo na prostituição, ela não tem prazer de viver dentro da sua própria. Uma pessoa que está vivendo no adultério, ela não tem prazer de estar dentro da sua própria. Uma pessoa que vive na mentira, ela não tem prazer de viver dentro da sua própria. Quem está vivendo no mundo do crime não tem prazer de viver dentro da sua própria. Porque o pecado tem força para tirar o homem da casa, mas o que o diabo não sabia é que o pecado não tem poder para arrancar o homem do coração de Deus, dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus, das promessas de Deus. O pecado tirou o homem da casa, mas não tirou o homem do projeto de Deus. O pecado arrancou o homem do jardim do Éden, mas não tirou o homem dos planos de Deus. E a única coisa que o pecado ensinou o homem, a única coisa que o homem aprendeu com o pecado é fugir da presença de Deus. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que num período de 4.170 anos, a humanidade fugia da presença de Deus. Em todo o Antigo Testamento você vai ver o pecado se multiplicando, e os homens de alguma forma tentando fugir para longe da presença de Deus. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que mesmo o homem fugindo, correndo, se distanciando de Deus, Deus sempre atrás do homem. A visão que se tem da Bíblia do Antigo Testamento é o homem correndo na frente e Deus andando atrás. Sabe por quê? Porque Deus é o único ser, o único que não desiste do homem. Coloque a mão no ombro de quem está do teu lado, que Deus não desiste de você. Talvez de alguma forma um dia você fugiu, talvez você fugiu para o vício, talvez você fugiu para algum lado, que nem o pastor Roberto Tomé disse, um dia ele fugiu para Umbanda, Quimbanda, mas não adianta. Diga para alguém que está do teu lado, você pode fugir para todos os lados, você pode fugir para todos os cantos, mas Deus vai atrás de você. Um dia Ele te alcança. Aí dá uns 10,56. 10,56. Mas alguns... Sabe por que você está aqui nesta manhã? Já passou 23 mil de... Não é porque você é bom. A gente vai acabar depois de 30 minutos. Não é porque você é melhor do que o outro. Você só está aqui nesta manhã porque mesmo fugindo para tantos lados, para tantos cantos, para tantas coisas, Deus um dia te alcançou. Um dia fugindo você disse, estou cansado, Deus. Porque Deus olhava no céu e dizia para a humanidade, vocês podem correr,
Mas quem corre muito um dia se cansa. E o pecado nos faz cansar. O pecado tem causado, pastor Novaí, canseira na humanidade. Mas Deus alcançou o homem. E para alcançar o homem através do seu amor, Deus usou profetas maiores e menores. Foram liberadas tantas profecias pela boca dos profetas. E o objetivo de Deus em usar profetas, reis, sacerdotes, é que o desejo de Deus é que o homem voltasse à sua presença. Eu costumo dizer que Deus, vou usar aqui um termo humano, Deus sofreu mais com a queda do homem do que o próprio homem. Porque no dia que o homem deixou o jardim, Deus passou a sentir saudade do homem. Porque Deus todos os dias descia na casa do homem para ter comunhão com o homem, para se alegrar com o homem. Mas no dia que o pecado entrou na casa, agora Deus não pode mais habitar com o homem por causa do pecado. E Deus agora olha para a humanidade fugindo e Deus sente saudade. Diga para alguém que está do teu lado nesta manhã: Deus está sentindo saudade de você. Deus está sentindo a sua falta. É por isso que quando você olha para a Bíblia e vê alguém levantando um altar, quando você olha para a Bíblia e vê um homem buscando a Deus, você vê uma mulher buscando a Deus, o coração de Deus se alegrava todas as vezes que alguém se rendia diante da sua presença. E quando você olha para a Bíblia e vê Jesus nascendo, vê Jesus pregando, vê Jesus anunciando o reino dos céus, vê Jesus se manifestando através de cura, de milagres. Quando você olha para a Bíblia e vê Jesus operando milagres, ensinando a palavra, você percebe que o desejo de Jesus era religar o homem para com Deus. O desejo de Jesus é que o homem deixasse Deus voltar para casa. Mas por causa do pecado, Jesus então percebe que não há condição de Deus morar com o homem na casa do homem. E na sua morte e na sua ressurreição, Ele olha para os seus discípulos e faz uma promessa. E qual é a promessa? Um dia meu pai quis morar com um homem na casa do homem, mas o pecado não deixou. Então eu vou para a casa do meu pai, preparar um lugar. Porque aonde eu estiver com meu pai, vós também estareis. Eu vou terminar, mas você precisa entender isso. Um dia Deus quis habitar com o homem na casa do homem. O pecado não deixou. Então Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para nos atrair através da cruz. E através do sangue que Ele derramou na cruz, Ele abriu um caminho para que pudéssemos morar com Deus na casa dEle. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: Deus não pôde morar com o homem. Deus não pôde morar com o homem na casa do homem. Então Ele veio morrer por você e por mim, para que um dia pudéssemos morar com Ele em sua casa. Glória a Deus. Mas só existe uma maneira, pastor Dovair, de morarmos com Deus em sua casa. É através do único intermediador, através do único que abriu o caminho, através da sua morte na cruz do Calvário.
Se coloque de pé nesta manhã, no nome de Jesus. Segure na mão de quem está do teu lado. Eu não sei quantas vezes você tentou fugir da presença de Deus. Eu não sei por quantos caminhos você já fugiu da presença de Deus. Mas o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Assim como um dia Deus quis morar com o homem na casa do homem e o pecado não permitiu. Nessa manhã Deus quer que você entenda que você tem a oportunidade através de Jesus Cristo de um dia morar com Deus na casa dele. Feche os teus olhos. João capítulo 12, Jesus disse: a minha alma está perturbada. Ele sabia que faltavam alguns dias para a sua morte. Ele fala: minha alma está conturbada, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas ele vai dizer: não, mas foi para esta hora que eu vim. O propósito de Jesus em sua morte é abrir o caminho para que você possa retornar à casa de Deus. Nesta manhã você tem a oportunidade de voltar ao caminho. Nesta manhã você tem a oportunidade, através de Jesus Cristo, de um dia habitar com Deus nas mansões celestiais. Não importa o que você fez, não importa quais são os seus pecados. Se você crê nesta noite que Jesus Cristo morreu por você, se você crê que Jesus é o teu Senhor, o teu único e suficiente Salvador, saiba que há um lugar preparado em Deus para você. Um dia eu ouvi dizer, através de uma matéria que saiu no jornal, que a maior conquista da humanidade foi o homem pisar na lua. Um dia eu estava lendo esta matéria e estava escrito: a maior conquista da humanidade, o homem pisar na lua. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que a maior conquista da humanidade foi Deus pisar na terra.